dezembro de 2002, as duas principais redes de organizações indígenas se organizaram para produzir um seminário que nós sediamos no Museu Nacional para propor um programa de governo ao PT, já que, sabidamente, a pouca absorção da ideia de reconhecimento de direitos culturalmente diferenciados era algo, enfim, que o PT sempre foi muito reativo, né? A gente trabalhou para ajudar a construir alíquotas de programa de governo em outros momentos. Mas o que importa nesse caso é que esse amplo seminário propunha um conjunto propôs um documento que foi fechado no Fórum Social Mundial de 2003, que apresentava uma pauta que até hoje, em larga medida, é a pauta das reivindicações indígenas, ainda nesse cenário, com algumas poucas alterações. Uma das primeiras demandas tinha a ver com a demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol, que se pretendia que fosse um sinal similar ao sinal dado com a demarcação da terra Yanomami. Bem, esse material todo foi entregue ao governo e nada do que foi proposto rigorosamente, nada aconteceu. No segundo semestre de 2003, a COIAB organizou COIAB, Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira. A outra grande rede era a Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Norte, Nordeste, Minas e Espírito Santo. Foram as duas que se reuniram para produzir esse documento. Uma das chaves desse documento era a ideia de um conselho deliberativo onde o que passou a ser percebido como uma fragmentação de políticas fosse articulada paritariamente com a presença indígena de acordo com o que era proposto, com participação, etc. Bem, nada aconteceu. Os índios rasgaram o programa de governo do Lula em 2003, em agosto de 2003, na Amazônia, numa cerimônia dizendo assim, rompemos. E a partir daí começaram a produzir as grandes manifestações anuais chamadas Abril Indígena, né? Grandes manifestações sediadas em Brasília, reivindicando reconhecimento de terras, reivindicando direitos sociais diferenciados, culturais diferenciados, enfim, um conjunto de mobilizações que durante muito tempo conseguiu pelo menos chegar a ser ouvido e recebido pelo Lula, e a partir da Dilma nem recebido, né? Mas o que eu acho que é fundamental é que Raposa Serra do Sol viria a ser demarcada com 19 condicionantes. Para quem acompanha a questão indígena, esses condicionantes, nós acho que assistimos, todos que tivemos algo a ver com isso, passamos um dia assistindo a reunião do STF, porque os 19 condicionantes nos davam exatamente a ideia do que seria os cortes nos princípios de demarcação de terras indígenas, daí para diante. Inclusive, a ficção que hoje anda é o tal do marco temporal. Só demarcar as terras em que os índios estavam em 1988. O marco era a Constituição, mas absolutamente arbitrária. Enfim, seria longo entrar aqui nas diversas questões relativas à especificidade da questão fundiária indígena. Segundo, bem, toda essa dimensão de não reconhecimento de direitos territoriais, obviamente, piora consideravelmente a partir dos programas de aceleração do crescimento econômico, mas não apenas, né? Mas todo esse padrão de crescimento econômico pautado no desenvolvimento de infraestrutura, etc., os índios também receberam luz para todos, etc., né? Na verdade, foram incluídos em diversas políticas dessas de distribuição de renda, inclusive no Bolsa Família. Fora isso, e é preciso que a gente diga, foram incluídos também na participação numa série de cenários
que eram até então pleiteados como cenários em que os indígenas pretendiam estar presentes. Mas foram inseridos de uma maneira que eu diria que marca muito o que seria a participação indígena, né? Participação, se já é fantasiosa em diversos casos, né? Para organizações que não seguem um modelo próximo ao sindical, se torna ainda muito mais fictícia. E a possibilidade da participação se transformar na privatização de interesses por indivíduos específicos de coletividades indígenas diferenciadas é muito grande. E isso aconteceu também, né? Por outro lado, e eu acho que aí eu vou terminando, esse período foi um período em que nós vimos a extensão, se alguma coisa para os índios, das políticas demandadas por eles aconteceu no governo, nos governos Lula, foi a extensão, foi a implantação e a extensão de uma política de educação intercultural indígena, bilíngue, diferenciada, whatever. Ninguém sabe o que diabos que é isso, né? Mas a ideia é essa, muita gente sabe e muita gente discorda quanto ao que seja isso. Um dado importante, em 2004, se estimava em 1.800 indígenas cursando cursos de graduação. Hoje se estima em 15 mil. Para o percentual da população é um crescimento em curto tempo, bastante expressivo, sem que tenha havido o crescimento do ensino médio e a resolução das questões do ensino médio para povos indígenas, o que significa um enorme investimento destes povos, dessas coletividades, a partir de uma generalização de oportunidades de emprego. Os povos indígenas foram pouco a pouco, não todos, não em todo o Brasil, não em todos os lugares, passando a viver cada dia mais de salários e benefícios sociais, especialmente de salários, como professores, agentes de saúde indígena, ou seja, um modelo, digamos, próximo a uma espécie de campesinato marginal, que se imaginava para os povos indígenas, é hoje algo que precisa ser muito repensado, muito cuidadosamente pensado. Eu diria que boa parte desses jovens, porque muitos são jovens, inclusive jovens nos termos dos não indígenas, né? A categoria de juventude varia muito, pode ter a ver com povos indígenas, pode ter a ver com estar fora de certos círculos de poder, etc. Mas hoje em dia tem a ver com faixa etária, inclusive. Muitos desses estão presentes nos cenários de retomadas de terras indígenas. Por exemplo, muito da agitação no Mato Grosso do Sul passa pelo surgimento também, não apenas, dessa espécie de nova inteligência indígena, não sei, né? Mas que passa a utilizar intensamente as redes sociais, porque isso parte deles, não parte necessariamente do que se descobriu em 2013. Em 2013 se descobriu, e aí todo mundo virou Guarani Kaiowá, né? Continuam desconhecendo o mesmo Brasil que desconheciam antes, mas virou todo mundo Guarani Kaiowá, né? Porque ninguém aprende direito questão indígena em escola nenhuma aqui, né? Inclusive nas faculdades de ciências sociais, raramente. Então, muito menos a gente integra, né? Por isso eu estou tão grato aqui de poder falar a essa situação. Então, a gente tem, por um lado, o que me parece que são novas formas de combate, por outro lado, uma intensa negociação que vem sendo apagada entre coletividades, por exemplo, na Amazônia, negociando royalties, etc., né? E uma busca pela defesa do direito à autonomia, né? Que está, obviamente, devastadoramente ameaçado, né? Nesse sentido,
eu diria que para os índios tem uma direita com um cara muito específico, né? Aquela que está ligada ao agronegócio, que financiou essa bancada dita evangélica e um conjunto de projetos que em todas as áreas atacam os indígenas, né? Mineração, extração extração vegetal, etc. A gente poderia, assim, esse modelo de exportação de commodities aí, obviamente, tem uma relação muito forte. O outro lado disso é que eu acho que, indiscutivelmente, hoje, uma demanda que era uma demanda dos anos 90, imediatamente pós-Constituição, acontece. As pessoas, lideranças indígenas, de alguma maneira, talvez alguns colegas concordem, outros discordem, entendem muito mais em que cenário estão pisando, entendem muito mais como funcionam certas coisas do que entendiam antes. Outras, nem tanto. E outras continuam sendo tão insondáveis quanto são para nós que estamos aqui perplexos, discutindo essa conjuntura de perplexidades. Era o que eu tinha a dizer, né? Muito pela metade. Temos mais uns 20 minutos e então queria abrir para as perguntas. 3 perguntas inicialmente. Eu queria pedir 3 perguntas, eu queria que vocês fossem curtos na pergunta, por favor. Tá? Então, Breno, Renata, Alexandre. Vamos lá. Tentar ser o mais sucinto possível. Sou Breno, sou pesquisador do Observatório de Conflitos Urbanos no Rio de Janeiro. Eu queria perguntar para a professora Marta, ela explicitou e demonstrou muito brilhantemente os dados que demonstram esse gargalo, né? Eu senti faltas na sua explanação de uma perspectiva, após esse gargalo, o PT vai, por exemplo, trabalhar a perspectiva da taxação das grandes fortunas. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, se você acha que, de fato, isso seria um viés que daria alternativa de resolver minimamente esse impasse de distribuição de renda. Para o professor José, eu queria perguntar. A professora Maria Lúcia Fatorelli, economista da UFRJ, ela faz uma análise brilhantemente do mecanismo de controle do sistema financeiro em relação à própria articulação do Estado. Ela, inclusive, foi convidada a auditar, ela é auditora, a auditar a dívida da Grécia, né, e explicita brilhantemente, porque ela tem até um livro que é inédito até hoje, que fala desse mecanismo de controle financeiro por parte dos estados. No Brasil, acho que é inédito até hoje, segundo ela mesma afirma, ela demonstra claramente que há um projeto muito bem consolidado que amarra a atuação do Estado. Não depende só da mobilização, de como os partidos que estão, vide a Grécia, o que ocorreu com ela, se tem apoio popular ou se não tem apoio popular, como eles conseguem lidar. Porque aí a pergunta que eu tenho para lhe fazer é, quando você coloca que a direita não tem projeto, assim como a esquerda também não tem, qual direita o senhor se baseia para fazer essa afirmação, no sentido de que eu concebo a direita de termo estrutural como uma direita que tem um projeto que está em consolidação e bem estruturado? E para a mesa como toda, eu queria fazer uma pergunta que eu senti falta. É ótimo. Vou parar com você. É ótimo. Eu senti falta um pouco, porque, claro, brilhante, foi muito brilhante a análise da correlação da estrutura nacional, né, para entender a conjuntura, isso é fundamental, mas eu senti falta de uma análise que traça um pouco essa correlação a nível de geopolítica internacional também. E aí eu já vi algumas análises que falam, por exemplo, dessa relação de acirramento do PT com o PSDB numa conjuntura maior, de acirramento do projeto de BRICS e Estados Unidos e etc. Eu queria que vocês pontuassem alguma coisa em relação a isso. Sou Renata Bichir, da EASH USP, e minha pergunta é para a Marta também. Marta, eu gostei muito da sua apresentação. Você tocou num ponto que é fundamental, né? Como é que a gente sai de uma dimensão de tensão distributiva e entra numa discussão redistributiva? Esse é o ponto. E aí uma parte da equação que eu achei que você
eu queria um pouco ouvir a sua opinião, um pouco nesse seu argumento de que o custo está na classe média, né? Não é uma polarização entre as elites e a base, né? É pensar a questão do acesso aos serviços universais, né? A gente tem uma expansão das políticas universais também acontecendo. Está todo mundo falando só de Bolsa Família, mas tem muitas outras coisas acontecendo. E aí, quando a gente pensa principalmente os serviços que potencialmente afetariam esse jogo, eu estou pensando em saúde e educação, a gente tem uma outra parte da equação, quando a gente vai pensar que tipo de coalizão política de apoio a gente pode ter num conflito redistributivo, que é a questão da percepção da qualidade desses serviços. Então, não é simplesmente uma ausência do Estado, né? Você mesmo mostra isso nos dados do projeto Sucesso. Você tem uma expansão desse serviço, mas a classe média se retirou há muito tempo disso. E aí, como é que a gente pensa essa questão da economia política do nosso sistema de proteção social, né? Como é que a gente lida com essa equação? E aí é uma questão mais de fundo, né? Não é só uma questão de acesso e de percepção da qualidade. Tem um pouco de ouvir sobre isso. Minha pergunta é para o professor José Luiz. Fala só, por favor. Meu nome é Alexandre Aragão, sou repórter da Folha de São Paulo. Você falou duas coisas interessantes que estão relacionadas, que nem a esquerda nem a direita tem uma agenda para o Brasil e, ao mesmo tempo, não tem vácuo na política. Esse vácuo é ocupado rapidamente. Tem um artigo do professor Carlos Pereira, da FGV, que ele argumenta que o PMDB é o partido que mais entendeu o presidencialismo de coalizão. E a gente já teve 2 eventos aí que mostram o PMDB tentando ocupar um vácuo, que é essa falta de agenda, que foi a agenda do Brasil, que é do Renan, e o Temer dizendo que o PMDB vai apresentar uma agenda essa semana com propostas para o país sair da crise política, da crise econômica. Você acha que a gente, entre aspas, corre o risco de o PMDB conseguir ocupar o vácuo deixado tanto pela esquerda como pela direita? Bem, então, não. São 3, agora mais. Vou tentar ser rapidinho. A pergunta da Renata seria um outro evento, né? Mas o que eu acho sobre a questão da Renata, e quando a gente começa a pensar concretamente sobre essas coisas, é que a gente diz assim, acesso aos serviços universais é uma coisa que todo mundo gosta. Mas concretamente o que é isso? Uma questão simples, tá? É uma bandeira importante, uma bandeira que está aí há muito tempo, que as creches sejam universalizadas. Porque isso resolveria o problema da mulher trabalhadora, reduziria custos e tal. O programa da Dilma para a expansão das creches fracassou redondamente, mas não fracassou por causa de desenho, é porque as prefeituras não aderiram. E as prefeituras não aderiram por quê? Porque algumas já estão no limite de gasto com o pessoal, outras já estão no limite de gasto total. Qualquer serviço desse tipo, acesso universal, ele é intensivo em serviços. Então, quando você vai fazer essas coisas na ponta do lápis, elas não são assim tão fáceis, né? A política de saúde tem um problema de financiamento brutal. Ou você resolve o problema de financiamento, ou você não resolve essa política, né? Eu acho que nós, de ciências sociais, infelizmente, temos o hábito de cruzar as pernas e dizer o que os governos devem fazer, mas essas questões são infinitamente complexas do ponto de vista do financiamento, dos arranjos, e elas não estão paradas por razões simples ou triviais, né? Exatamente. A questão da tributação. A questão eu acho que assim, os dados que estão saindo dos trabalhos dos economistas que estão trabalhando com a questão de tributação no Brasil, desde que começaram a ser liberados esses dados, são impressionantes, né? Eu ainda estou estarrecida com uma reportagem que saiu no Valor do dia 31 de julho, o trabalho do Sérgio Lobetti, mostrando que o 0,3% mais rico do Brasil paga 2% de imposto de renda sobre o total da sua renda. E isso não tem nada de evasão, não tem nada de sonegação, é perfeitamente legal. E isso representaria 50 bilhões de receita. Então, nós estamos começando a discutir esse problema. Mas, de novo, tem que ser discutido com muito mais cuidado, ponta do lado, para a gente entender melhor.
capacidade de ter um projeto próprio, consistente no Brasil. Pode acontecer? Pode, na confusão que nós estamos é uma possibilidade. Mas se pegar a agenda do Renan, é fundamentalmente uma agenda de sobrevivência com um corte neoliberal forte, é a ponta da estabilidade, tá bom. O empresariado propôs a Dilma, que a gente apoia você, a sua permanência, mas tem um acordo aqui para ser feito. Passa pelo ajuste fiscal, passa por uma série de outros fenômenos, outras políticas que ela talvez implemente, talvez não implemente, porque também as pessoas estão fazendo um acordo atrás do outro e ninguém cumpre os acordos porque eles são mais ou menos impossíveis. Né? Agora, eu acho que não vejo, eu acho que a gente ainda tem pela frente um longo debate para encontrar alternativas consistentes. O Colega Camargo levantou apenas um dos problemas fundamentais que a gente tem para resolver, e uma agenda Brasil de verdade vai ter que ser construída nos próximos anos. Tá? Quando eu digo que a direita não tem um projeto, tudo bem, há anos eles estão sugando pela dívida pública, através do rentismo, os recursos nacionais. Né? Isso eles estão fazendo há muito tempo, e eles querem continuar fazendo isso. Uma das irritações com a Dilma foi exatamente que ela tentou dar uma mexida nisso. Foi muito inábil, mas pelo menos nisso ela pensou. Só que ela brigou com o capital financeiro e brigou com todo mundo ao mesmo tempo. Né? Como dizia uma coisa, eu tinha um amigo, a gente fazia no restaurante, isso aqui, o cara jogou todo mundo. Né? Ele ficou sozinho, brigou com todo mundo e ficou sozinho. Foi o que ela fez. Agora, projeto consistente, eu não vejo em lugar nenhum. Em lugar nenhum. O que o PSDB propõe? Armindo Fraga escreve 3% de superávit primário. Aí vem o Sérgio essa proposta maluca, de amarrar totalmente a questão do déficit fiscal para reduzir esse negócio progressivamente. Isso é uma proposta, uma agenda para o Brasil. Eu vejo que não. Agora, vai ser uma agenda que vai ser construída conflitivamente. Porque o que o Lula conseguiu fazer, que foi empurrar o conflito com a barriga e comer pelas beiradas, não é mais possível de ser feito. Essa questão do conflito, eu acho muito esquisito. De repente, o pessoal do PT assustado que a direita está brigando, está gritando. Pô, mas esperavam o quê? A Globo está contra nós. Mas esperavam o quê? Não é? Que a direita não se comportasse como direita, que os conservadores não se comportassem como conservadores. Quando eles encontraram uma brecha, eles começaram realmente a vir para frente do palco. Mas por quê? Porque as pessoas também não sabiam exatamente o que dizer para continuar avançando. E eu acho que tem uma fratura política até decisiva. É o ponto que ela levantou, que é a questão da classe média. Ou uma coalizão progressista vai recuperar a classe média e a questão da tributação. Eu acho que é decisivo que o Brasil é um país com um sistema tributário brutalmente regressivo. Quem paga imposto é o pobre através do consumo e a classe média através da renda. Né? O rico não paga absolutamente nada no país. Ou a gente vai mexer nisso, ou de fato é infinanciável. Não é? Aí você vai ter que desvincular a receita, né, dos direitos da Constituição, que é uma das propostas que os liberais, os neoliberais, na sua ofensiva agora, gostariam de explicitar. Mas eles não têm coragem de explicitar isso muito não. Né? De vez em quando aparece, mas alguém tem coragem de vir dizer isso? O que eles têm de programa é quase um confessado. Só que a esquerda também não tem nenhum outro programa para oferecer. E o PMDB ele vai se moldando as circunstâncias. Eu não vejo a candidatura própria do PMDB, o programa próprio, eu acho muito difícil. Também a gente vai ter não só um longo período de reorganização das forças políticas, mas também um período de repensar uma agenda consistente, mais de longo prazo para o Brasil. Porque essa que a gente estava levando até agora, de fato, acho que se esgotou. Eu acho que não tem nenhuma questão diretamente para mim, vou pegar única exclusivamente uma menção você fez para a mesa como um todo. A gente poderia ver processos muito similares ao que a gente está vendo aqui por outros países da América Latina como um todo. Você vai ver esse cenário no Equador, você vai ver esse cenário no México, você vai ver esse cenário na Venezuela e, obviamente, o impacto sobre as terras indígenas em todos os lugares é imenso. Né? São as reservas, são a bola da vez da rapimagem, num certo sentido. Né? Então vamos terminar exatamente na hora, e lembrando que amanhã continuamos com essa série, né? Amanhã teremos uma sessão sobre conjuntura política, né? No mesmo horário, mesma sala, e agradeço a Marta, a Maurício,
o Antônio, pela exposição.